palestras fazem parte do Fórum Forró na Rede para vocês. Olá, doutor Ricardo. Ainda não aparece aqui para mim. Então, esses encontros, essas lives, é para manter a continuidade dos nossos diálogos a respeito do forró como patrimônio. Boa noite. Olá! Ô, doutor Ricardo! Muito bom estar aqui com você. Obrigada por aceitar meu convite. Obrigada por sua parceria sempre com o Fórum. É impossível recusar. Não estar com vocês é impossível. Que bom, porque você sempre soma muito ao fórum e já estava com saudade da sua palestra, estava contando para o pessoal aqui que a palestra em Brasília eu assisti de pé, no cantinho, não tinha mais onde sentar. Ainda bem, isso é muito bom. É. Então, vou apresentar como deve agora. Dr. Ricardo Bezerra, colaborador do Fórum Forró de Raiz, ele é advogado, tem vários livros, mais de 30 livros, escrito por ele e com colaborações, né? Mais de 300 artigos sobre diversos temas. E um assunto que ele gosta muito é a contratação de artistas pela administração pública. Ele tem um canal chamado Direito, Cultura e Arte no YouTube. Eu vou pedir a vocês que vão lá, se inscrevam e apertem o sininho para poder vocês serem lembrados quando ele escrever, quando ele postar, que sempre é muito importante. Todas as palestras lá, eu acho que eu já assisti todas as suas palestras no YouTube, e todas muito interessantes. A gente precisa ficar a par de tudo isso e aprender cada vez mais para organizar a nossa própria carreira, né? E se a gente é produtor, para a gente fazer tudo direitinho dentro da lei. Isso é muito importante, que a legislação seja cumprida. Básico. Né? E tratar com a administração pública requer certas especificações que você não faz em contratações com particulares. Na administração pública existem requisitos próprios que precisam ser cumpridos para que o gestor não responda por improbidade administrativa. Mesmo sendo artista, contratação de artista, algo que não causa dano à saúde de ninguém, mas existem muitas fraudes nas contratações e muitos gestores respondem por dano ao erário. E o artista, às vezes, ele é induzido de forma equivocada da sua boa-fé e termina estando em situações até ridículas à sua honra, ao seu trabalho, e isso é o que a gente tenta buscar e evitar. Sim, essa questão dos direitos autorais, né, doutor Ricardo, eu imagino que é a pior, né? Sim, direitos autorais, principalmente com essa nova tecnologia, que nós temos aí aberturas gigantescas, a proteção do direito autoral. É preciso muita cautela para que não se use, não se explore o trabalho artístico de forma indevida. Sim. Bom, eu vou começar com uma pergunta, com um ponto polêmico, porque eu assisti a sua palestra sobre a cisão. E então, quando você fala de discriminação, você chama de duelo de linguagens e cita como lamentável o episódio de agressão à cisão. Você pode falar um pouquinho? Realmente o caso de a cisão, ele é muito emblemático. Algumas pessoas disseram que era simples, eu não o considero emblemático, porque você tem de um lado o humor e você tem do outro o artista. Eu tenho dito sempre que o direito à liberdade de expressão, ela tem um limite. Para mim, eu não entendo liberdade de expressão de forma ilimitada, que você diga o que você quer, o que você acha. Existe a palavra respeito. E todo trabalho, seja ele qual for, requer respeito. Então, para que haja respeito entre mim e você,
Existe um liame, existe uma linha tênue, mas tem um respeito. E quando você trabalha o humor, que é uma arte, você não pode dizer que eu estou no exercício da minha profissão, no direito da liberdade de expressão, para denegrir a imagem de alguém. Isso não é humor. Isso é usar de uma forma pejorativa, de uma forma inadequada, para subir, eu uso bem isso, subir nas costas dos outros. Então, a estética das pessoas, cada um tem sua genética, cada um tem seu perfil, e eu não posso querer usar o perfil de alguém, denegrindo este perfil para fazer humor, quando isso não é humor. Isto é uma peça de tentativa de ser artista quando você não tem condições de ser artista. Porque o artista, ele faz uma obra sem usar a imagem, denegrir a honra e a imagem de alguém. Então, isso eu acho muito emblemático. Você trabalhar hoje com as duas linguagens, a linguagem musical e a linguagem do humor, aonde você vai usar essa desculpa de que eu sou humorista, eu posso denegrir. É a liberdade de expressão? Não. A liberdade de expressão, ela tem o respeito. O respeito, a honra e a dignidade das pessoas. É assim. Então é passível de processo, né? Eu entendo que sim. Se eu fosse assessor jurídico dele, eu realmente não deixaria por menos. Por mais que o artista tenha pedido desculpas ao ato que cometeu, mas isso não retira o dano sofrido. Você pode até ter a retratação no campo penal, mas no campo civil, a indenização ela deve ser perseguida. Alguém fez um comentário para mim que mas isso não dá em nada. Não dá em nada porque nós, brasileiros, temos um hábito, um costume. Não vou questionar na justiça, porque a justiça é lenta, é morosa, e eu posso não ganhar. Você tem bola de cristal, você tem os números da Mega Sena, me dê que eu quero. É isso mesmo. Eu tenho 38 anos de atividade jurídica e não deixo passar nada. Eu vou perseguir aquilo que eu acho de direito para mim. Então, no caso de acisão, vislumbro, porque eu, como advogado da área de indenização, principalmente com imagens, direitos autorais, eu jamais deixaria isso em brancas nuvens. Mas cada um tem o seu perfil. Foi uma questão muito forte. Eu configurei, eu imagino, que seja uma questão de discriminação ao nordestino. Sim, porque você tem a figura genética dele, que foi batida, você tem a discriminação racial, no caso de ser nordestino, né? Você tem um estereótipo físico dele que foi totalmente agredido. Então, isso as pessoas precisam aprender que fazer humor é fazer alguém rir. E não debochar, denegrir a imagem de alguém. Então, eu digo sempre, você quer ser artista, suba com o seu trabalho, não nas costas dos outros. Então, para mim, isso não é ser artista. Isso não é ser humor. Isso, para mim, não é humorista. É verdade. Vamos lá, para o assunto que todo mundo gosta. Contratação de artistas pela administração pública. O que principalmente a gente precisa compreender, assim, tão genericamente, de um texto tão genérico? O que é que nós precisamos ver é que, eu digo sempre, o artista, ele precisa ser, antes de tudo, profissional. Nós temos uma concepção hoje, alguns artistas, mas eu sou artista.
artista não é porque ele é artista que ele não precisa ser pragmático nas suas coisas, nos seus documentos. Ele precisa provar que é artista. Então, nós temos duas artes regulamentadas. Nós temos a profissão de músico, regulamentada pela Lei de 60, e nós temos a Lei de 73, que regulamenta a arte cênica. Então, são duas leis que regulam as profissões de artistas. Se você não quer participar de uma instituição que reúne artistas profissionais, é um direito seu. Você está livre a não integrar nenhum órgão que agregue artistas profissionais. Mas para você provar que é artista profissional, você precisa ter ou uma inscrição nesses órgãos que estão amparados por essas duas leis, ou que você tenha carteira assinada como músico, ou que você tenha documentos, contratações que expressem que você recolhe impostos como músico, como artista. Você precisa provar. E a administração pública, ela tem uma palavra específica: contratar artista profissional. Então, esse contratar artista profissional requer que você prove que é profissional. E como você prova que é profissional? Quando você tem a carteira da OMB, a KDRT, qualquer associação, porque às vezes dizem, mas a OMB ninguém é obrigado. Não é obrigado. Mas você pode ter uma outra instituição que reúna músicos profissionais e que ateste que você é um profissional. E você tem que provar, você tem que ter contratos, você tem que ter releases, você tem que ter notoriedade para poder contratar com a administração pública. Existem duas formas de você contratar. Por inexigibilidade, que você tem que ter os requisitos de comprovação de cachê, notoriedade e profissionalismo. A questão da comprovação do cachê. Por quê? Porque eu posso contratar a Alessandra e ela vai dizer, eu cobro X. Ela precisa provar que aquele valor dela é o valor do cachê dela. E como é que ela prova? Com os seus 3 últimos shows, suas 3 últimas apresentações, os cachês recebidos. Quando você quer provar a sua renda como qualquer outro profissional, o que é que você faz? Você não pega seu contra-cheque e prova os 3 últimos, média? A mesma coisa é o artista. E eu já me deparei muito com pessoas que não têm notoriedade, pessoas que não têm comprovação de cachê e querem ser contratados pela administração pública. Infelizmente, não pode. Há na administração pública a questão do fomento cultural. Para o fomento, aí sim, o gestor precisa saber fazer fomento, que é justamente para agregar essas pessoas que não têm condições de ser contratado por inexigibilidade e fazer editais, concursos, dar oportunidade para que essas pessoas possam se preparar para o mercado. Porque quando um órgão público ele faz um concurso, ele faz um edital, uma convocação e paga um cachê, ele está dando notoriedade, está dando material para você juntar a notoriedade e ele está dando um instrumento físico, que é um documento de nota fiscal, para que você prove o seu valor de cachê. Então, existem essas duas formas para você tratar o artista amador e o artista profissional. Certo, entendo. Esse é um assunto muito difícil dentro do forró, né? A maioria dos forrozeiros não são artistas profissionais. Eu digo sempre que os forrozeiros, eles sofrem muito, porque eles têm aquela linhagem mais simples, mas é preciso, hoje que já existe esse movimento todo do forró, as associações, como aqui na Paraíba, a Associação Balaio Nordeste,
comandado por Joana Alves. Essas Uhum. instituições precisam agregar esse pessoal e fazer um trabalho de profissionalismo, porque é necessário que haja. Tá? Existem... eu estou batendo com uma ação contra Campina Grande, a prefeitura. Sim, Né? sim, já ia te perguntar sobre isso. Por quê? Porque eu entendo que a contratação, a prefeitura de Campina Grande, ela fez uma licitação para contratar uma empresa que fizesse a festa, a parte estrutural da festa. Neste contrato, Sim. colocaram de forma sobressaltada a contratação dos artistas. Artista não é contratado por pregão, é contratado por inexigibilidade. Então, isso, de qualquer maneira, prejudica o artista. Não sou contra nenhuma festa, nenhuma atividade, mas é a valorização do artista. O artista precisa lutar pela valorização do seu espaço. Nós temos mais artistas isso que é Uhum. Certo. Essa denúncia você fez ao Tribunal de Contas, né? Pelas irregularidades na contratação. Fiz uma denúncia ao Tribunal Joana também de Contas, a Associação Balaio Nordeste fez outra, e eu tenho uma ação já tinha feito lá. contra a Prefeitura de Campina Grande. Sim, eu queria que você falasse dessa ação, essa ação contra a descaracterização da festa, né? De Campina Grande. É muito interessante, tem uma frase no seu texto que você diz: não temos o maior São João do mundo, não. Temos um festival de música. Exato. Essa? Exatamente. Eu entendo que você fazer festas populares, tipo Réveillon, e você colocar todos os gêneros musicais, perfeito, porque é um Réveillon. Né? Você fazer um carnaval, ótimo, você está fazendo. Mas quando você vai para o São João, você tem que valorizar a cultura regional. E a valorização da cultura regional está em você contratar artistas, você quer ter artistas famosos, nacionais, traga, mas que ele faça um repertório da música regional. Né? Para que valorize. Sim. Porque nós temos um trabalho de valorização, reconhecimento do forró como patrimônio imaterial. Ora, como nós fazemos um reconhecimento do patrimônio imaterial do forró, se na festa junina, que é a festa do forró, nós tocamos tudo, quase nada de forró. Se você for para Parintins, o que é que temos lá? Forró entra lá? Não entra. Você vai para o sambódromo, o forró entra? Não, lá é o samba. Você vai para a própria Bahia. No carnaval, não dá. Então você tem que ver, você vai para os rodeios no Centro-Oeste, é a música regional de lá. Então é preciso que as pessoas aprendam porque cada região tem sua cultura regional musical específica explorada e por que o Nordeste, no São João, não tem a valorização do seu patrimônio imaterial, que é o forró, valorizado. Eu fico questionando sempre isso a todos por causa dessa questão. Doutor Ricardo, mas lá em Campina Grande, vocês têm lá o reconhecimento do forró como patrimônio do Estado, não é isso? A Paraíba tem uma lei que reconhece. A Paraíba tem essa lei. Então, você pode acionar, né, os meios legais para que que isso seja respeitado, porque existe uma lei. No caso aqui, nós não temos. Eu fiz até a solicitação junto ao IFAM, e é bastante burocrático para conseguir isso enquanto pessoa física, né? Bom, tudo que tem que juntar e regulamentar para que isso seja aprovado aqui, e é muito importante que a gente consiga. É ótimo, mas mesmo que você não tenha,
Eu trabalho que, na tese, se você pegar a história do forró, a festa junina, ela é a música regional. Ela é o forró. É, Né? Então, é uma é. questão natural. Então, quando eu vou contratar qualquer artista, eu acho que todos os artistas deveriam participar, ótimo, mas que ele tivesse um repertório de valorização da música regional. E, no caso aí, é o reconhecimento público da música regional, né? Não, não seria suficiente, deveria ser suficiente para se respeitar a contratação, né? Então a minha visão é essa, é bater nesse foco, porque eu Uhum. adoro todos os gêneros musicais, gosto de todos os gêneros musicais, agora cada situação tem que ser bem especificada, tem que ser bem delineada para o que você vai trabalhar. Certo. Nós aqui temos duas leis, né? Tem a lei conhecida como Lei do Zabumba, que é uma lei que tem 6 anos já, é uma lei estadual que determina a cota de 60% das contratações com dinheiro público para artistas que representem a cultura baiana e regional. Ela foi sancionada, né, já. E no âmbito municipal, a vereadora daqui, ela Dilce Santos, trouxe essa lei para o âmbito municipal. Eu participei na construção da lei, inserindo no texto trios de forró e representações de trios femininos, né? Isso é uma... E foi aprovado na Câmara dos Vereadores, mas ainda não foi aprovada pelo prefeito. Eu acho que só dessa forma para a gente fazer Isso ser respeitada a isso contratação é com um dinheiro público. avanço quando você faz essa reserva de mercado para os artistas da cultura do forró. Agora, que você faça essa reserva de mercado para os artistas locais. É. Locais. Mas, O texto fala assim, que representem a cultura em determinados momentos, né? Ou seja, se for Réveillon, pode ser um mínimo. Ali ainda tem isso, na lei tem a obrigação de 40% de artistas que representem a cultura nordestina, mesmo que não seja no evento do São João. Eu acho que é para garantir mesmo a equidade. é, Já no âmbito municipal, ela não passou com a cota de 60%. Ela está em aberto para ser decidido no momento da sanção. Ela só fala de cota. só fala de cota da reserva, mas não estabelece. Reserva, Isso já é um avanço. não. Tá? Essas discussões, ela dá justamente esse avanço de espaço para valorização, porque é inadmissível que você pegue um artista, um forrozeiro, que no São João é onde ele pode ganhar um pouco mais de dinheiro, ele vai ser contratado por R$ 300 e você trazer uma outra personalidade que vai ganhar R$ 400.000. Né? Uhum. Ótimo, você traz atrativo para a festa, traz, mas você tem que buscar uma equidade nessa questão de valores. Claro que o cachê de um jamais pode ser comparado ao cachê do outro, mas é preciso que Sim. haja uma ponderação até mesmo para você pegar essas pessoas e levar para o profissionalismo. Aqui eu tenho batido muito aqui que os artistas precisam se profissionalizar. Porque se eles estão profissionalizados, eles vão ter um poder de barganha, de força maior junto aos órgãos públicos para as festas populares. Uhum. É sim. Eu estava conversando isso com o Daniel Neves na outra live, né? Ele é que eu te apresentei, da Frente Parlamentar Suprapartidária. E ele dizendo que realmente nós artistas temos essa dificuldade de entender que precisamos nos profissionalizar, classificar, sindicalizar, ou o que quer que seja, mas que comprove que você tem um registro, que você é um artista profissional. Exatamente. E é preciso mesmo ter essa educação no âmbito dos pontos de cultura, dos fóruns e tudo mais. Os músicos, eles batem muito que não querem a ordem dos músicos porque a ordem do músico não presta. Se não presta, tome conta da ordem dos músicos, vá para lá, assuma a presidência e faça uma ordem justa, né? Não, mas você não quer a ordem? Se junte ao sindicato, vá para a associação de músicos profissionais, funde, mas você precisa estar profissionalizado. Muitos chegam para a contratação através de empresas
pessoas jurídicas que eles não sabem nem o que estão contratando, com quem estão contratando, não sabem de nada e não tem a documentação. Aí quando chega, quer ser contratado, que a gente vai dar um parecer negativo, mas não pode estar atrapalhando o artista. Não é. Isso é uma forma até de lhe ajudar para que você busque se profissionalizar. Eu tenho batido muito em todas as palestras. O artista precisa se profissionalizar. Ele precisa ter a comprovação de que ele é profissional, ele precisa ter um representante, ele precisa ter um assessor jurídico, tudo. A imagem hoje é explorada, né? As composições são exploradas, ele precisa registrar o trabalho dele. É preciso haver essa consciência do artista de que ser profissional não é apenas tocar ou se apresentar em palco, mas é um trabalho de profissionalismo que precisa ser efetivado na classe artística. No tocante aos fazedores de cultura do forró, os mestres, né, as manifestações culturais lá na ponta, né, eu acho que quando o forró for patrimônio, embora isso eles não tenham a profissionalização, mas aí vai existir um reconhecimento daquela cultura identitária, vai existir um outro diálogo que seria a salvaguarda, né, para garantir a existência e a continuação do fazer cultural daquela comunidade, né? Nós temos aqui na Paraíba uma legislação de mestres, né? Pessoas que são reconhecidas. Então, a partir do momento que você é reconhecido como mestre, como nós temos Isabela Loca, nós temos outros artistas que foram reconhecidos, ele passa a ter aquele peso cultural, aquele patrimônio cultural que ele realmente dentro dessa conotação de classificação, vamos dizer assim, de categoria, né, como mestre. Realmente é preciso isso ser bem trabalhado. Falando ainda sobre a comprovação de cachês e justificativa de preço, contratos de exclusividade. Esse podemos falar um pouco mais? Esse é um grande problema que existe, porque tem pessoas que vão ser contratadas pela administração pública, não querem ser contratados diretamente porque os impostos são maiores, querem através de uma pessoa jurídica, arranjam uma pessoa jurídica para fazer um contrato de exclusividade de última hora, a legislação não permite, tá? Porque de última hora não. O Tribunal de Contas da União já definiu isso, a legislação é pacífica, você não pode hoje, vai fazer um show amanhã, hoje fazer um contrato de exclusividade com a empresa para lhe representar. Não pode. Então, às vezes, aconteceu no parecer, quando eu vou analisar a documentação, verifico que você tinha um contrato e, de repente, você fez uma apresentação com outra empresa e eu vou analisar os períodos de tempo e realmente você bate dois contratos de exclusividade. Fraude, isso é crime. Então, tem muitos artistas com essa problemática. Porque, infelizmente, o contrato de exclusividade ele tem que ser feito com alguém que vá lhe representar, registrado em cartório, não é qualquer contrato que tem validade, ele tem que estar registrado em cartório, e ele tem que ter, no mínimo, um ano de vigência. Tem gente que chega com um contrato de 6 meses e não tem validade jurídica nenhuma. Ele tem que ter, no mínimo, de um ano. Tá? Porque se você vai ter alguém que lhe represente, pelo menos 2 anos, 3 anos, porque no máximo 5 anos é o prazo máximo para um contrato. Mas que você faça no mínimo de um ano. Né? Entre 1 ano e 2 anos é o ideal. Mas o contrato de exclusividade é um grande problema, principalmente que o artista arranja uma empresa para lhe representar e quando nós verificamos, o KNAI da empresa não tem condições de lhe representar, porque você é músico, então você teria que ter, a empresa teria que ter um KNAI de produtor musical. Aí chega gente com KNAI de qualquer outra coisa, menos de produtor cultural. Não pode representar. Né? Artista cênico, ele tem que ter um produtor
cênico, ele tem que ter um KNAI que atenda à necessidade dele, seja o KNAI principal ou o subsequente, o secundário, como a gente diz, mas ele tem que estar vinculado. E quando pede as certidões, quem está representando a empresa não pode ter vínculo com o órgão público que está contratando, tem que apresentar suas certidões junto, inclusive, aos órgãos de profissionais. Esse é um detalhe. Uhum. O que eu digo muito é que os tribunais de conta, seja dos estados ou dos municípios que têm, eles não fazem auditoria cultural como deveria ser feito. Porque, exemplo, quando você pega uma empresa que ela não tem o KNAI, que corresponde, ela não pode contratar. E o que mais tem por aí é gente sendo contratada de forma irregular. Tá? Você tem empresas que não estão vinculadas a nenhum órgão de classe de representação daqueles artistas. Também é outro fato. Mas tudo isso passa pelas auditorias, porque os auditores, normalmente, eles fazem uma auditoria muito relâmpago, muito en passant. E muitos auditores escapam por causa disso. Eu já disse a uns 2 ou 3 presidentes de tribunais de contas, onde eu estava, Ceará foi um, Paraíba foi outro, Rio Grande do Sul foi outro, que eu estava conversando com uma conselheira, e disse, olha, os auditores são ótimos. Agora, na área cultural, infelizmente, deixam a desejar. Para fazer auditoria cultural, que eu chamo auditoria cultural, é você verificar todos os requisitos de contratação. Não é simplesmente como eu já ouvi um conselheiro dizer, não, a gente verifica se o cachê de Alessandra foi superfaturado ou não. Pronto. Ora, a ilegalidade da contratação não está apenas... Esse é um dos itens. Mas existem as outras situações que nós temos que avaliar. E eles não fazem essa visão, eles não conseguem colocar esta lupa para os processos de auditoria. É o caso quando você pega agora os escândalos da compra de construção, de material da Covid no Rio de Janeiro e em outros lugares, empresas que não têm nenhum vínculo, nenhum KNAI que possa comprar máscara, está comprando. Então, eu não consigo entender como é que um auditor não verifica, ou quem abre um processo licitatório não verifica essa documentação, que é tão simples de se verificar. Mas a corrupção é tão grande que eu defendo também a tese. Não existe empresário corrupto, existe um conluio de corrupção entre agente público e o agente privado. Sem um, o outro não vive. Você só consegue fazer uma corrupção na administração pública se tiver comparsa. Se não tiver, você não consegue fazer. É impossível. Doutor Ricardo, a gente entra aí num tema muito complicado, né? Mas que é preciso, em determinado momento, a gente vai, do fórum, né? Da abrangência do fórum, a gente terá que tocar nesse assunto, que aqui na Bahia é muito complexo, imagino que na Paraíba também estamos páreo aí, que são os, justamente você acabou de falar, sobre desvios, né? E cachês. Então, se tivesse realmente um propósito do Ministério Público, seria muito mais controlado. E nós, artistas, além de sofrermos a descaracterização da cultura e o problema dos cachês, ainda não conseguimos aceder aos editais, ainda temos que lidar com isso, que é muito superior a nós e ninguém quer embater, ninguém quer ir de frente, ninguém quer chegar a um gestor e dizer, eu quero, exijo ver as contas dessa contratação. A gente não faz.
Eu tenho colocado muito em questão, e aproveito aqui sua live, que é para acionado em todos os lugares. Aonde houver de empresa terceirizada para realização de festas, bares, verifiquem se o sistema, se for pregão, não pode haver contrato, porque artista não pode ser contratado por pregão. Isso é o que está acontecendo demais. Isso é fraude. E as pessoas não conseguem entender onde é que está a fraude, mas também não pode dizer esse ponto, essa questão neofrágica das pessoas. Oi? Oi. Espera aí, porque a imagem está travando um pouco. Eu vou perguntar ao pessoal se é só para mim aqui. Deu uma travada rápida aqui. Foi? Tá bom. Mas então, mim continuamos. Tá. Então a gente ia entrar nesse... Ainda está travando um pouco para mim aqui a voz. Não sei para o pessoal aqui. Tem alguém colocando... Vamos continuar. Vamos. Ainda não chegou, ninguém falou se está travando. Vamos continuar. Se ficar ruim, vocês me avisam aí. A gente vai entrar então no tema que eu ia falar agora, que também vi no seu YouTube, sobre agenciamento. Me desculpe, primeiro eu queria agradecer Márcio Santos Produção, de Nádia Maia, e Sociedade dos Forrozeiros do Recife, que estão aqui apoiando a gente, divulgando nossas lives. Pronto. Agenciamento de artistas. É outro tema que também é bem complexo, porque, infelizmente, as pessoas precisam saber com quem estão agenciando e para que estão agenciando. Tem muitos artistas sendo agenciados com agenciadores que não têm condições, não têm capacidade, não têm estrutura para poder fazer isso. Então, realmente é um outro item muito delicado que tem que ser observado com muita cautela. Sim, o agenciamento é para profissionais, é para produtores culturais. Né? Para produtores. E ainda assim, é muita dúvida a respeito disso. As famosas notas fiscais. Né? Exatamente. As famosas notas fiscais, elas são bem complexas, né? Porque você ali está emitindo e eu quando vou analisar, eu verifico todos os requisitos da nota e a gente encontra muitas falhas, muitos erros na emissão das notas e isso, às vezes, prejudica o próprio artista na sua forma de querer provar o trabalho que ele está fazendo. Né? Porque a fiscal não traz o nome do artista, não traz o que foi que ele fez, o que foi que ele apresentou. Então, realmente, é preciso... Dizem que eu tenho um olhar de lince em documentação, porque realmente eu vou rapidamente, pego os pontos, não pode, glosa, mas não é que não possa, é que você tenta mostrar que a lisura na administração pública ela deve seguir os parâmetros que determina a legislação. Você tem como contratar artistas de várias formas. Né? A maneira correta é por inexigibilidade. Mas se você quiser fazer uma licitação para artista, faz. Só que é complicado, é complexo e os artistas não querem participar. Né? O artista, pelo vínculo político, pelo vínculo de amizade, pelo vínculo de gosto, às vezes mesmo do gosto musical do gestor, vou mais para a parte musical, ele quer ser contratado, ele vai ser contratado, então tem que contratar fulano de todo jeito. E às vezes ele não tem um requisito para ser contratado.
mas diante da questão da amizade, eles querem colocar, e não é o viés que deve ser seguido. Então, eu digo sempre, nós temos a caixinha preta dos aviões. Então, nós temos também muitas caixinhas pretas na contratação de artistas. Infelizmente, ainda não se observou para isso. Né? E muitas vezes o artista é lesado e não sabe nem que está sendo lesado. E muitas vezes a gente sabe que está sendo lesado, mas a gente acaba tendo que que entrar na onda, porque senão a gente não toca. Né? Isso é o comentário de todo mundo, principalmente o artista mais simples. Olha, eu já fiz reunião e alguém chega e diz, mas eu represento artista X e faz um ano e meio, 2, que a prefeitura X, o estado tal, não pagou. Existe um prazo, no máximo de 30 dias. Ai, doutor Ricardo, isso é pano para manga, viu? Nem em época de pandemia a gente consegue receber o carnaval do ano passado, o Natal do ano, o Réveillon do ano passado, o São João do ano passado. O artista, quando ele vai ser contratado pela administração pública, quando o processo dele tramita todo, que é feito o contrato, é feito o empenho, a nota de empenho dele. Tá? Quando é atestado que ele realmente se apresentou, porque o órgão público não pode pagar antes, ele vai ter o prazo de até 30 dias para pagar. É o que diz a lei. Depois... E existe algum parêntese, tipo negociação, você aceitou dessa forma? Existe isso? Porque a gente ouve muito isso. Não, infelizmente não. Você aceita porque você quer. Passou 30 dias, não houve o pagamento, você pode acionar e cobrar judicialmente. O que é que eu ouço das pessoas? Não vou cobrar porque senão fulano não me contrata mais. Eu tenho um caso que é... Somos vítimas de um sistema. Contra a prefeitura de Campina Grande, de um artista Sim. da Bahia, Jurandir da Feira, o caso é público e notório, então pode ser. Sim. Jurandir se apresentou em um São João de Campina Grande há 4 anos e não recebeu. E nós entramos para cobrar. Por quê? Porque quando você se apresenta para um órgão público, seja ele qual for, se o órgão público não lhe contratou de forma correta, ele é obrigado a lhe pagar porque você prestou o serviço. E ele vai pagar por indenização. E quando o órgão público paga por indenização, tem que ser aberto obrigatoriamente um processo administrativo para apurar a responsabilidade. E quem contratou erroneamente tem que ressarcir os cofres públicos por causa do pagamento que foi errado. Agora, isso, artista não quer se contrapor, artista não faz. Por isso que eu digo que o ideal é que o artista ele faça através, ele se represente, ele seja profissional. Porque se o pagamento não for, a empresa vai e cobra. O artista não aparece. Mas são 30 dias para você poder receber. E eu ouço isso demais. Faz 1 ano que eu não recebo, faz 2 anos que eu não recebo. Mas, infelizmente, o seu direito você está deixando passar. Você está deixando de se valorizar. Porque se uma prefeitura diz, um órgão público, seja ele qual for, eu faço o meu trabalho, ele não me paga, o gestor não vai ficar ali eternamente. Ele muda. Ele muda. Então, se ele muda, eu vou acionar quem foi o responsável pela contratação irregular. É a mesma coisa que você tem para as pessoas que fazem contratação privada. Que é um outro detalhe
vou entrar nos vídeos ainda na parte de contratação, que isso é um prejuízo para o órgão público, que deixa de recolher impostos. O artista, ele deixa de ter certos benefícios. Por quê?